Então, Solange, estamos aqui nesse momento para uma conversa despretensiosa sobre transição planetária. Até porque quem sou eu, né, ou quem somos nós para trazer informação de uma questão que está tão presente, que tem tantos entendedores, tantos, né, de todas as áreas, assim, às vezes cientistas falando sobre o clima, e aí a gente tem uma transição que é política, nós temos algo que é do campo do sobrenatural, do energético, né, do intergaláctico, do extraplanetário, e tem muitas falas sobre essa transição planetária, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo no planeta. E desde ontem que você nos convidou, né, um grupo de pessoas que a gente faz um trabalho de aprofundamento, de estudos, e você convidou para a gente estar em sintonia, para estarmos juntos, fazendo algo por esse momento de transição. Eu falaria que esse papo aqui isso é uma falar sobre transição planetária para meros mortais, como eu me sinto, porque eu não me sinto na autoridade de falar sobre esse momento. As pessoas Uhum. sabem muito mais do que eu do que está acontecendo. E para que, né, tudo isso assim? Será que eu tenho contribuição, né? Será que eu no meu mundinho, nisso aqui, na minha vida do hoje, do aqui e agora, né, de profissional, de dona de casa, de mãe, de filha, de amiga, você como profissional, o que a gente tem? Qual que é o nosso papel, né, nesse lugar? Por que te veio essa inspiração de convidar para a gente estar em sintonia por aí e a partir daí as coisas vão acontecendo, né? A partir do momento que a gente inicia um movimento, ele simplesmente se coloca em movimento e isso também é uma característica da transição planetária, Uhum. né? Então, Uhum. qual que foi o que brotou aí? Então, Tati, é, foi uma coisa quase de momento quando você me mandou a mensagem, né, Aham, dizendo que quando eu te provoquei, né, aham, no nosso encontro de ontem, no dia 11 do 4, né, de vinte e sim, cinco, que segundo os que entendem muito da transição planetária foi um dia importante, como hoje também é. Toda hora a gente está recebendo essa notícia. E aí me deu vontade da gente gravar esse podcast para se for o caso, né? Se esse campo que está no macro assim disser sintonizar, tudo vai acontecer para que isso possa ser publicado para outras pessoas beberem dessa fonte que nós vamos beber aqui agora. sim. Quando eu digo dessa fonte que nós vamos beber aqui agora, porque algo que para mim já está claro, que usando as palavras do meu grande mestre Pierre Weil, dentre vários outros, né? Uma inspiração me tem, uma fala me tem. Quando a gente começa a falar, chega falas, né? Isso é o tempo todo no consultório, nos grupos de constelação, nas partilhas do nosso grupo de aprofundamento, às vezes em casa, é, enfim, e que a gente percebe assim, meu Deus, eu não sabia disso, eu não planejei ter essa ação, e isso vem sempre quando eu percebo que é uma ação que chegou em forma de bênção. E nessa hora eu me sinto muito conectada no sagrado de receber uma inspiração, né? De uma inspiração me ter dessa maneira, com muita gratidão. E aí, dentro disso que você já falou, né, também vejo assim essa transição planetária, de toda maneira ela está acontecendo, né? Nós estamos aqui falando mais pelo lado espiritual, né, o lado transcendental do que vai além do que está posto aqui, mas o que está posto já é mais do que suficiente para a gente saber que estamos no nascer de uma nova era. Né? Isso já foi prenunciado com a chegada da IA, com a pandemia, né? Assim, os sociólogos já começaram a dizer, os historiadores, né, que uma pandemia e uma guerra marcam uma nova era, e aí com o advento da IA, que
agora a gente já está vendo ela agir, lá na pandemia a gente ainda não via, e ele sempre dizendo que é imprevisível o que nós vamos ver de avanço. E agora, toda hora, com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, se a gente souber usar, né, ela abre demais, nos expande demais, e é até pelo que ela nos expandiu que a gente está aqui, recebendo tantas mensagens da transição planetária. E aí, por esses dias, eu esqueci o nome, porque eu sou ruim com o nome, de uma pessoa que postou dizendo agora do que eles conseguiram, né, nos experimentos da reflexão do espelho. Até então, o espelho só refletia imagem. Agora eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que o espelho vai refletir o tempo. E dentro desse experimento feito, ele é capaz de refletir para o passado até 50 anos. E os cientistas estão dizendo assim que é um advento e não tem a menor ideia do que vai acontecer dentro da tecnologia, da ciência, a partir desse momento do espelho refletir o tempo e poder ir lá atrás. Na hora que eu escutei isso, eu fiquei pensando que na física quântica, né, já fazia isso de uma forma empírica, que quando tem um estímulo que gera uma resposta, e se você trabalha alguma coisa nessa resposta, ele modifica aqui o estímulo, né? Então, que você pode interferir no passado a partir do que você muda no presente, que é também o mesmo princípio que o Hellinger colocou da constelação familiar, que quando eu trabalho em mim algo que vem através dos meus ancestrais, né, os meus emaranhamentos, a minha lealdade cega, quando eu consigo transmutar a minha consciência e ter um novo olhar, um novo lugar no meu coração, né, principalmente no sentido do amor maior, o passado também pode mudar. A gente diz pode mudar porque até agora é empírico, então a gente não vê, mas o Hellinger dizia que a gente podia, com isso, a constelação ela pode curar até 3 gerações para trás e 3 gerações para frente. Então, é mais ou menos o que está se descobrindo agora quando, né, com a nova tecnologia do espelho, vai poder refletir o tempo. Então, só isso já é suficiente para a gente ver que é uma nova era. Mas, quando vai para o lado espiritual, né, aqui mais pertinho da gente, que é no nosso país, né, o Chico Xavier, né, previu aí o mundo de redenção, que em 2057 a gente vai estar numa nova era, e aí outros espiritualistas de várias linhas religiosas, né, estão dizendo desse chegar da nova era, de uma maior consciência desse cosmos, né? Porque até agora nós temos uma consciência da Terra como centro inteligente e único desse grande cosmos, né? Isso agora está cada vez mais pessoas pensando na possibilidade de outras consciências. E aí, dentro de tudo isso, eu digo assim que ao longo da minha vida eu fui tendo experiências que me tinham e que eu não tinha o menor preparo para elas, assim, que elas chegaram muito em forma de sonho. E tem um sonho que eu tive, já deve de ter aí quase uns 30 anos, que eu cheguei numa janela e quando eu olhei estava descendo como se fosse assim uma chuva de bolas de fogo, assim, que fazia igual uma estrela cadente, que é a imagem que eu consigo imaginar. E era muito lindo, tudo laranja descendo, descendo no céu inteiro, assim. E era muito silêncio e era um prédio alto. Quando eu olhei embaixo, era como se ali tivesse formado um mar daquela energia. E aí, no sonho, eu olhando, admirando, e pensei, nossa, como que uma coisa tão linda pode ser tão destruidora? Porque lá embaixo tinha destruído tudo. Aí eu escutei uma voz dizendo assim, isso não é destruidor, é renovador.
E aí, como se fosse algo que eu soubesse, mas eu não sabia que eu sabia, eu disse assim: está na hora? Aí a voz disse: sim, a hora é chegada. E aí eu sabia que eu tinha que chamar muitas pessoas para subirem para o andar de cima, como a cobertura desse prédio. E aí, né, vieram muitas pessoas da minha família de origem, a minha própria família, e eu fiz uma roda com eles, né, sentamos todo mundo, e eu ainda disse para eles: olha, gente, feche os olhos e vocês só vão abrir os olhos quando eu falar que pode, porque a energia que vai chegar é muito forte e vai cegar quem tiver com olhos abertos. Não abram os olhos. E ainda teve um episódio, né, que até para preservar, no sonho estava claro, mas eu não vou dizer aqui, uma das pessoas que deveria estar ali não estava. Aí alguém falou assim: fulana não subiu, está lá embaixo. Aí, naquele campo mágico que é um sonho, eu olhei como se eu pudesse ver através do andar, e aí tinha uma pessoa lá que estava trocando de roupa, colocando enfeites, passando um perfume. Até o perfume que ela passava apareceu no sonho, era aquela loção de alfazema, aquela, né? Aquela água de cheiro de alfazema. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse para essa outra pessoa que estava preocupada, porque ela estava lá embaixo, eu disse assim: olha, não adianta, ela não vem. Ela não está pronta, observa. Ela está preocupada de estar apresentável em termos de corpo, de uma roupa bonita, de um cheiro bonito. Ela não está pronta. Ela vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás. E depois ela vem na hora dela, na hora certa. Mas agora ela não vem. E ela vai ficar cuidada lá. E aí esse sonho terminou assim. Eu acordei, você vê, olha, tem anos que eu tive esse sonho, eu não consigo esquecer dele. E você lembra dos detalhes. Detalhes. E da sensação e da energia, isso, né? Do que isso significou para você. É. E aí, há pouco tempo, eu tive... E aí, para resumir, porque dentre esse sonho e o que eu vou contar agora, eu tenho N experiências parecidas que foram acontecendo com sonhos, com algumas vivências coletivas, individuais, mas recentemente, no início do ano passado, eu tive um desmaio com espasmos, usando o nome técnico que o neurologista me disse. Fiz todos os exames, não tinha causa nenhuma. E aí, como eu já tinha estudado dentro da psicologia transpessoal sobre emergência espiritual, no sentido de emergir, e aí, seguindo a minha intuição, liguei para uma terapeuta que é lá da época que eu conheci na Unipaz, que é uma pessoa bem mais velha do que eu, e aí eu fiz uma chamada para ela, nós somos colegas do Colégio Internacional de Terapeutas, e eu contei para ela o que estava me acontecendo e que eu precisava de uma ajuda para eu entender, né? E aí ela disse: olha, eu acolho o que você está me dizendo e vou te ajudar, né? E desde então ela começou a fazer um acompanhamento comigo. E um dia eu contei esse sonho para ela. Aí ela me disse assim: amiga, esse sonho é para agora. Esse fora sonho do tempo e do espaço, né? Isso, o espelho. Se trata de fora do tempo. O espelho para frente. É verdade, né? Olha só que legal. Não tinha pensado nisso. E ela falou assim: isso são rajadas de vento solar. Na hora que ela falou, eu falei: uau, não tinha pensado nisso. E ela falou assim: e a gente, nessa transição, o sol, o vento solar vai ser muito presente, né? Vai ter um papel muito grande. Isso deve de ter um ano, que ela me disse. E agora, chegando na internet o tempo todo, começando a falar do vento solar, desse momento que a gente está, de 21 dias, que eu não sei de quando começou, mas a gente está nessa janela de 21 dias, com muita rajada de vento solar, e já estava antes. Aí, quando veio aquilo, algo em mim disse assim: Solange, você tem que fazer uma escolha. Por que isso? Porque ao longo da minha vida eu tenho muito medo
de perder a sanidade e entrar numa viagem, até como na formação de psicologia, né? A gente vê as pessoas entrando num surto e tendo delírios até de se achar um curador, um messias, né? Então, assim, eu sempre tive muito medo de perder a consciência, de entrar no campo da loucura, né? Da ilusão. E aí eu sempre prefiro ficar na dúvida, eu duvido. Uhum. E eu lembro quando eu fiz a minha formação de regressão de vidas passadas com o Roger Uger, um dos meus outros grandes mestres, e ele dizia assim, porque muitas pessoas perguntavam para ele, então você acredita em vidas passadas? Ele respondia assim, segunda, quarta e sexta eu não acredito, terça, quinta e sábado eu acredito piamente e domingo eu não penso a respeito. E isso me salvou, porque aí toda essa minha jornada, né, que você me conhece, tanto no campo das regressões de vidas passadas, no campo da constelação familiar, no campo até de algo a mais que acontece na própria constelação, no consultório, eu até digo para as pessoas, olha, vamos mergulhar nisso aqui agora, nesse momento, nos deixando num lado disso aqui como uma verdade absoluta, mas ao mesmo tempo eu tenho outra consciência aqui que está olhando, sabendo que isso aqui pode ser uma representação. Então, isso me deu sustentação para eu continuar fazendo o meu trabalho, né? Deixando esse medo um pouco quietinho, mas sempre com muita cautela, né? Como uma vez não, várias vezes eu já pedi para muitas pessoas, dentre elas a Magui, que é muito presente nos meus trabalhos, Magui, toma conta de mim, se você vê que eu estou perdendo a consciência, que eu estou entrando numa alucinação, me diz. Me tira de cena. Me tira de cena, né? Com muita preocupação com isso. E aí, eu acho que eu não tinha pensado nisso, mas quando o propósito de fazer isso aqui é contribuir, e eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar, porque nós duas já conversamos sobre isso, você também tem esse receio como eu tenho, é a gente estar aqui a serviço dessas pessoas que têm receio. Sim. Né? Para dar para elas um lugar do caminho do meio como nós estamos encontrando. Eu sei que aí dentro desse meu medo de perder a lucidez, né? Outro dia eu falei para essa grande terapeuta que está me acompanhando, né? Aí ela falou assim, vou falar algo forte. E como eu estou acostumada a trabalhar com sombra, pode vir. Ela disse, isso é vaidade. Aí eu disse para ela, não é vaidade. Eu tenho muita preocupação com o que eu vou fazer com isso e afetar o outro. Quando eu falei, eu me vi dentro do que eu já trabalhei, percebendo que era uma preocupação com o que o outro vai pensar de mim. Então, realmente Sim, era vaidade. É vaidade. Né? E quando eu vi isso, agradecendo ao Roger Uger novamente, né, de ter me iniciado no trabalho com a sombra e que depois eu abracei com muita força e muita coragem, né? Eu senti a alegria de ter trazido para a luz mais um pedacinho da sombra e poder dizer para essa parte da vaidade que tem a ver com o ego, olha, eu te convido a gente agora, né, ir para outro lugar com a nossa vaidade, não ter essa preocupação com o que o outro vai pensar de nós. Mas ainda com me permitindo ter ainda um pouco dessa preocupação, mas cuidando para que ela não me paralise, eu trouxe essa reflexão para esse momento presente que está todo mundo falando, né? A minha terapeuta fala, né? E muitas outras pessoas que eu não vou citar nome porque, né? Não acho que eu não posso expor as pessoas, né? Ainda mais que o meu ego fica dessa maneira, preocupado com o que o outro vai pensar, né? Então, vou permitir ele ficar tranquilo nesse sentido. Eu resolvi, nesse momento, fazer a mesma analogia com
com o Roger Huger, nessa questão da transição planetária, eu resolvi que segunda, quarta e sexta eu não acredito, no sentido espiritual, no sentido material aqui eu acredito 100%. Terça, quinta e sábado eu vou acreditar piamente e domingo eu não vou pensar a respeito. E por esses dias eu quero que a minha semana fique um dia de 48 horas e eu vou ficar a cada terça, quinta e sábado. Eu vou me permitir, nesse momento, ficar mergulhada na certeza, mas com o meu eu observador tomando conta que nós estamos vivendo essa transição planetária. Sim. Na hora que você falou aí, né, dessa segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, me vem presente a questão da dualidade, né? Assim como acredito ou não acredito, né? Está bastante presente a questão do não julgamento em várias linhas, né, de estudo, em várias práticas, né, esse entendimento, esse olhar de cima, distanciar e olhar, quando você olha uma situação a uma distância maior, aquilo relativiza, né? Quando você olha uma criança com a opinião dela, com a verdade dela, né? Se Papai Noel existe, se Coelhinho da Páscoa existe, ela não está mentindo, ela está na verdade dela, mas a verdade não é absoluta, né? Para essa criança isso é verdadeiro, né? E então, dependendo da experiência que a gente tem, aquilo não é incontestável. Quando você Sim. fala de olhar de fora e não acreditar, e talvez para algumas pessoas falam assim, poxa, você trabalhando com constelação familiar, com uma linha transpessoal, com constelação, com regressão de vida passada, falar e não acreditar já é para o outro, assim, essa aí já tá doida, né? Ela não tem perigo de surtar, não, porque já foi. Não tinha pensado nisso. Dependendo da perspectiva, é assim, né? Assim, você já está no meio completamente fora do normal de algumas pessoas que são muito céticas, que trazem a materialidade muito presente, né? Sim. E essa dualidade, você falou, eu acredito no material, a gente sempre acredita, mas nós estamos aqui falando do transpessoal. Qual é o sentido do transpessoal se não é dar sentido para essa materialidade? Na hora que a gente se convida e aceita esse convite de estar numa vibração, numa mentalização, num desejo, numa compreensão que abarca o todo, de olhar para os meus antepassados, né, com um olhar de não julgamento, porque aquilo estava tudo certo para aquele tempo, ainda que hoje seja um absurdo, né? E aí você sempre traz isso presente. E na hora que a gente entra em paz com esse não julgamento, é que eu consigo, né, deixar essa coisa fluir. E o que é isso, se não esse olhar transpessoal para alguma coisa que está aqui profundamente agonizante. Na hora que a gente está melhor e consegue olhar com mais amorosidade, com menos julgamento ou com um não julgamento, que não é a sombra, né? A gente não fica livre dela. Então, assim, uma hora eu não julgo, outra hora eu julgo. Uma hora eu consigo abraçar isso e eu consigo te falar assim, poxa, essa situação aí, você não consegue colocar amor presente? Você talvez não consiga porque você está dentro da situação, mas quem está de fora consegue olhar por você. Na hora que você está olhando para uma situação minha, você consegue me puxar para ver com outros olhos, né? E eu acho que essa consciência, acho que todo tempo dessa dualidade, né? Do mergulhar numa sombra, do se identificar com aquilo, e de repente eu consigo sair desse lugar e ir para uma outra polaridade, né? E acho que está sendo uma era de transitar nas polaridades, né? No ir e vir, assim, e como o mundo está polarizado, nos convidando para olhar diferente. Nossa, maravilhoso o que você falou, e eu fiquei aqui refletindo. E é o tempo todo, né, algo a mais chegando. Na hora que você começou já falando, né, da polaridade da verdade e da não verdade,
é como se imediatamente isso fez assim em mim, né? E talvez a gente é aquele momento de presença e de consciência. E o que é isso? É a dualidade ainda, né? E aí nós estamos falando de ego, né? Que está aqui nessa angústia neurótica de culpa, e esse outro lado que é a nossa outra parte, né, que está na unicidade, que ao mesmo tempo que o ego está aqui separado, mas está inteiro, né? Então, na hora que você fala, é como se assim, que isso aqui ainda tudo é o jogo da sombra, né? E que por mais que eu diga, como você está trazendo aí nesse trabalho todo, e pensar que tem uma parte minha, metade minha não acredita, e aí também dentro disso, né? A dualidade, acredita, não acredita e não pensa a respeito, né? Eu fiquei pensando que tudo é uma ilusão e porque isso está a serviço, tudo que a gente consegue estar produzindo aqui, na verdade, está nessa ilusão. Mesmo que eu diga, eu não sei se eu acredito, isso é irrelevante, porque a partir do momento que a gente usa isso como um campo de realidade terapêutica, né? É a minha verdade terapêutica e é o que me sustenta também quando eu entro no lado que tem uma descrença, né? É uma verdade terapêutica e não importa se isso é uma verdade de fato em algum lugar. E por que a pessoa imaginou isso e não outra coisa, né? Porque tem os trabalhos que é assim, que eu já fiz. Anota o seu sonho na hora que você acordar. Não, eu não lembro do meu sonho. Então, anota a impressão, ou desenha o que está, partindo do princípio que qualquer coisa que esteja ali presente, a gente lida com aquilo. Por que vem essa imagem? Por que vem uma flor, um rabisco e uma palavra e não outra, né? Isso, é o mesmo princípio da regressão, né? O mesmo princípio. Se você pergunta para a pessoa, quando ela inicia uma regressão, o que ela está vendo, ela fala nada, você diz para ela, imagina. Isso. Aí ela fala assim, não estou conseguindo imaginar. Se você conseguisse imaginar... O que você estaria imaginando? Né? Nós precisamos o quê? A verdade que está no inconsciente. E o que nesse nível, verdade e mentira, é uma coisa só, tudo é. Né? Então, eu acho que, e pensando dessa maneira, vai nos tirando da vaidade do ego, de ficar naquele lugar que eu quero estar correto, eu não quero estar no lugar do engano, né? Porque isso é difícil para o ego, justamente pela incerteza que ele tem, está no escuro. Então, quando ele se apega numa verdade, né, ele abrir mão disso é muito difícil. Né? A gente vê isso, pessoas não suportando viver se uma verdade desmorona, né? A pessoa, assim, eu não acredito que eu estava numa farsa, né? Então, assim, isso é enlouquecedor, né? E até dentro que nós trabalhamos ontem, Tati, quando a gente está falando disso aqui, né? Isso é algo que a gente vê a possibilidade dessa transição planetária com esse despertar de uma nova consciência. Muitas pessoas podem não suportar, né? Porque elas vão literalmente perder o chão, né? O que elas acreditam até agora, né? Vamos pensar no sentido que eu lembro que a minha mãe fazia parte do grupo do Trigueirinho, né? E ele falava que ia ter um dia que o dinheiro ia perder totalmente o valor e que muitas pessoas não iam suportar perder tudo, né? Assim, que iam entrar em surto, suicidar. Então, isso é uma metáfora do que pode acontecer, porque o que eles estão dizendo é que a gente não consegue imaginar o que vai acontecer com essa nossa realidade, com a nossa consciência, né, com o coletivo, e muitas pessoas vão ter dificuldade de suportar. Igual nessa imagem desse meu sonho, imaginar que
vai ter alguma questão a gente não precisa ir longe. Eu lembro quando teve o acidente, né, da Vale em Brumadinho, e eu tive contato mais de perto com alguns familiares e eles contavam situações, por exemplo, de uma pessoa que ela tinha conseguido sair de casa, a lavra chegando, né, e ela voltou para buscar o cachorro dela e aí ela morreu também, né? Então, mesmo que a gente pense assim, ela fez isso por amor, mas é um amor que tem um apego e uma ilusão de que morreu, acabou, né? Porque se você tiver expandida e ver a unicidade, inclusive assim, da vida e da morte como uma coisa só, né? E você perder o medo das pessoas que são importantes para você morrerem, né? Então, ela não faria isso. Ela ia ficar ali no destino dela, respeitar o destino do cachorro. E a gente chegar num nível desse não é fácil. Então, se for como alguns espiritualistas dizem, né, a gente vai ver sim muitas pessoas entrando em surto, porque não vão suportar o caos que elas vão ver quando começar essa nova ordem. Porque todo mundo que tiver muito apego à matéria e a matéria pessoa também, né, e até a minha própria matéria, né, porque isso serve para a gente também. E como a gente trabalha com a morte lúcida, eu tenho que estar preparada, né, tanto para que alguém perto de mim, importante para mim, possa ser um momento de passagem, ou eu também, e eu tenho que estar presente na minha passagem para eu ter uma morte lúcida, e de novo lá no Pierre vai, né, para a gente poder ir para a clara luz, né, você mergulhar na luz sem medo de que seja fogo do inferno. Então se trata de quem está com essa dúvida, mas que tem um caminho andado, assim, que possa também, como nós duas, né, começar a ouvir mais, mesmo que seja o algoritmo que está trazendo muitas mensagens assim para a gente, mas elas estão falando muito no meu coração, estão conectando no meu sagrado e respeitando a segunda, quarta e sexta. Se nada acontecer num campo maior, como alguns estão prevendo, eu sei que algo já está acontecendo agora. Por exemplo, da gente estar aqui fazendo isso, né, do nosso encontro de ontem, já estamos a serviço de trazer mais sintonia, mais presença desse sagrado para a gente, né? Eu ouvi hoje uma frase que fala que o amor é regenerador e que essa transição planetária tem a ver com o processo de que cada pessoa está despertando para esse amor maior. E de uma forma, né, na constelação a gente vai para esse lugar desse amor, né, assim, é a cola universal, né, é o que agrega, e o que separa, contrário desse amor, né, que é o ódio, é a separação, é a oposição, é o julgamento, que julga, né, todo tempo, que não consegue ver o bem e o bom no outro, né, porque sempre está nesse julgamento aí. Então, na hora que a gente consegue estar, né, nesse lugar, nessa escolha desse amor por qualquer que seja essa situação, e começando, né, na iminência de guerra, as guerras começam internamente, né? Às vezes eu vejo minhas filhas, às vezes estão brigando, e eu falo, olha, né? E aí às vezes estão, né, literalmente assim, num ódio, né, mortal, assim, uma coisa muito grande.
E eu falo, olha, se lá do outro lado, as pessoas que estão, né, a gente está falando da guerra, se a gente não conseguir nem ouvir uma outra, como é que eu quero que o presidente da Rússia e da Ucrânia entrem né, em acordo se nem aqui dentro tem um acordo? Sim. E vocês estão, né, uma de frente para a outra, assim, então trazer esse micro, né, na hora que a gente consegue trazer presente esse amor, porque tem hora que a gente está em guerra. E que bom que cada um está num ponto, né? Que bom que cada um está numa mão. E isso também é um trabalho para o nosso ego. Sim. Porque tem hora que a gente está no top, tem hora que a gente não está. Essa transição toda que já está acontecendo, né? As relações de trabalho estão diferentes, a gente não tem segurança, a gente não tem garantia de nada, e tem hora que eu começo, meu Deus, eu tinha que estar com patrimônio constituído, quando eu olho para o futuro, eu falo como esse momento, exatamente agora, ele me convida para o exercício do estar presente. E tá tão batido, né? Viver no presente, estar no presente, fazer respiração. E aí a vida é um teste. Porque na hora que eu só consigo ficar de fato em paz na hora que eu trago para o meu presente, porque se eu alucino 2 dias para frente, eu não sei o que vai acontecer. A gente nunca soube, né? Mas se a gente se perde nessa... Porque hoje a falta de segurança, ela está muito presente, assim, está muito mais real. Sim. Antes você tinha a ilusão de que uma conta bancária, um patrimônio, alguma coisa, e aí acontece um terremoto, e aí acontece uma mudança econômica, e... né, tudo perde o sentido, assim. Sim. Então, tantas informações com os jovens, né, como nos grupos de mãe, todo tempo como controlar o filho, como saber o que ele está fazendo na internet, né, o perigo disso, e é perigoso sim. E aí tem hora que eu falo, meu Deus, eu não consigo nem controlar o meu tempo, como que eu vou fazer para controlar isso? E aí eu volto e percebo que eu não tenho controle de absolutamente nada. Sim. Eu não tenho controle. É uma ilusão achar que eu vou pôr um aplicativo, que eu vou entrar, que eu vou fazer uma fiscalização e que eu vou saber o que está acontecendo. Tem janela anônima, tem 1000 formas de burlar, tem 1000 hackers, né? Se a gente for entrar nesse mundo virtual aí, tentando controlar tudo, a gente... Isso já é um desespero, né? Isso já é uma surto, loucura. Já é uma loucura. Então, assim, o puxar o pé para trás é assim, de fato, isso tudo já está acontecendo, né? E como é que a gente respira nisso, assim? Vivendo o presente. Isso, né? vivendo o presente para isso aqui agora. Entregando para esse poder maior, que nós podemos chamar de amor maior, para esse divino, né? Porque não tem como a gente querer entender e controlar e saber o que fazer dentro dessa realidade que a gente só enxerga um pedacinho, né? A gente não consegue enxergar além do bem e do mal, do certo e do errado, mesmo que os grandes mestres que já estiveram aqui nos apontaram isso, né? Um exemplo que você já me escutou muitas vezes, que eu gosto muito, que quando eu escutei pela primeira vez me calou muito, que é, né, quando a gente pensa no nosso grande mestre, que Jesus, e, né, toda a história que chega para nós, né, através da história dele, todo o ensinamento, quando ele estava lá subindo o Calvário, quando ele estava lá na cruz, ele virou para alguém que estava do lado dele e disse: ainda hoje você estará comigo na casa do meu pai. E esse alguém era um ladrão. Né? Quando a gente escuta isso com os nossos olhos e com os nossos valores de bem e de mal, de certo e errado, um ladrão, Jesus disse: ainda hoje você estará comigo na casa do meu pai. E Jesus não disse isso para os apóstolos, os discípulos, colega dele, para a mãe dele, né? Assim, o único que ia estar com ele era um ladrão. Então, a gente tem que escutar isso e perceber o quão tem sentido além do bem e do mal, do certo e do errado, da nossa cultura, dos nossos valores, que a gente não entende, né?
com um pouquinho que eu imagino, quando aquele ladrão olhou para o Jesus, o Cristo, e disse: eu entendo que esse lugar é certo para mim, mas para você não faz sentido estar aqui. Aquela hora ele expandiu a consciência dele, ele viu a luz maior daquele Cristo, ele conseguiu enxergar que ali tinha um Cristo. E eu só consigo enxergar essa luz se eu também acendo essa luz em mim, porque senão eu não enxergo. Eu vejo aquilo como algo, né? Como muitos não viram a luz do Cristo, né? Então, é a gente se render a esse grande mistério e ter a coragem de ir, apesar do mistério. Igual, né, ontem a gente estava falando sobre essa questão da internet, da IA, e um tanto de pessoas entrando em pânico, porque eles agora estão dizendo que até o nosso pensamento adivinhou o pensamento. Adivinhou, e aquela coisa, nós estamos sendo vigiados. Nossa, que paz! Eu não sei se é uma grande ingenuidade ou se é uma entrega. Eu não me preocupar com isso. Não de uma forma totalmente descuidada, né? Igual eu vou cuidar de ter uma chave na minha porta, mas eu não vou ficar o tempo todo pensando que pode chegar alguém. Porque não adianta a gente preocupar. E a gente vendo, né, como que o mundo sempre está caminhando diferente, que às vezes a mídia nos coloca e dá uma sensação que o mundo está cada vez pior, mas no que a gente vê, né, dentro de tudo, está cada vez melhor. Eu não me troco um dia e nem troco o mundo um dia, é cada vez melhor. Né? A gente está num momento de expansão de consciência, de expansão de tudo, né? De saúde física, emocional, mental. Nossa, olha o quanto nós já melhoramos na nossa saúde mental. Né? Concordo. Olha quanto acesso hoje, né? Quantas possibilidades para todas as sintonias. Para todas as sintonias, né? Então, quem não aceita terapia tem um outro, quem não aceita outra coisa tem a filosofia, tem a leitura, tem, né? Sim, a religião, tem muita possibilidade. E muitos tratamentos também na área da psiquiatria, né? Quando a gente olha lá para trás, né? A gente via, analisando hoje, quantas pessoas que foram representativas na história e que estavam tomadas pela loucura. Quantos reis, rainhas eram loucos ou ficaram loucos, né? Então, a gente está cada vez melhor, né? Vamos pensar no físico, na coisa pequenininha, nos dentes, nos vermes. Antes todo mundo tinha uma grande verminose, nem isso mais, né? Hoje a gente está vendo cada vez mais cuidando da saúde do que da doença. Então, só está melhor. A gente dizer assim, mas isso é uma bolha, tem muitos lugares do mundo que não estão dessa maneira. Mas essa bolha é um movimento de ascensão para outros também chegarem lá. Claro que tem coisas que poderia estar mais bem distribuída, não estou fazendo uma negação, né, dessa desigualdade, mas se a gente não pegar o que está de positivo e puxar e trazer mais consciências para esse positivo, a gente não vai sair desse lugar. Não adianta fazer uma guerra com isso. A gente tem que, como às vezes não adianta fazer uma guerra com as crianças, né? A gente tem que trazer consciência para elas mudarem o comportamento, não pela imposição, né? Então, resumindo o nosso propósito de estar aqui, é convidar para as pessoas como nós duas que, né, temos esse medo de assumir isso, mas que a gente pode vir, que seja com medo, como eu faço com os meus clientes, olha, diz para o medo, vem comigo. Então, a gente vir como é a presença com esse medo, né, como uma cautela para a gente fazer tudo isso sem entrar em algum nível de alucinação, que com certeza muitas pessoas vão entrar em alucinação, como nós vimos isso acontecer em 2012, né? Então, dentro do que eu acho que eu posso, eu vou com cautela
e pretendo não alucinar e, inclusive, ser alguém que possa estar a serviço de quem precisar de uma mão para atravessar esse momento de transição, né? Mas, se não for a minha história, se eu alucinar, hoje, aquela parte que eu descobri do meu ego, da vaidade que estava com preocupação nisso, não está mais. Porque se eu alucinar, eu nem vou estar vendo. Nem vai estar presente, né? Não vou estar presente e aconteceu. E agora eu deixar de ir por esse medo, não adianta. E com muita misericórdia pela gente mesma, né? Isso. Acho que esse primeiro amor, ele é conosco, em abraçar assim, a minha presença de estar aqui, se isso, o que isso é ou não, né? O não me julgar por estar nessa consciência, nessa presença e nesse desejo, a forma como isso vai acontecer, né? Para cada um que fosse aceitando, porque se a gente não se ama e não se coloca, cada um vai ficar no seu casulo, né? E às vezes quando a gente pode estar aí se apoiando, né? Se olhando e criando a comunidade. E na hora que você fala isso, eu trago de volta a sua fala sobre a guerra, né? Dando o exemplo das suas filhas. E aí nós então vamos para o ponto primeiro, que somos nós mesmos, de parar de estar em guerra com a gente, dizer para essas partes minhas da dualidade que elas podem entrar em harmonia aqui e eu conseguir ter essa paz aqui dentro, né, para poder estar aqui diante da guerra aqui fora, sem conectar e ser alguém que vai ser um ponto de luz, no sentido da paz, do amor maior, e não alimentar a guerra lá fora. Porque igual duas pessoas, a gente é um ditado antigo, né? Duas pessoas numa briga e diz quando um não quer, dois não briga. Então, se eu não entrar nessa guerra lá fora, se eu manter a minha paz, se eu não tiver que provar para o outro que eu estou certo, né? Assim, que eu sou melhor, que eu sou pior, se eu não entrar nessa dualidade aqui fora, manter isso aqui, respirar, dizer para o meu ego, olha, agora não vamos comprar essa provocação, não vamos alimentar a nossa vaidade de mostrar para o outro que a gente está certo. Se o outro, ok, deixa ele ficar na verdade dele, no nível de consciência dele, e dizer ainda para o meu ego, quem sou eu? Para dizer, vamos lembrar de Jesus e o ladrão. Sim. Quem ressuscitou junto com Jesus foi um ladrão. Quem somos nós para saber quem está pronto, quem que não está? Vamos fazer a nossa parte, mas nós só vamos saber se nós estamos prontos quando essa realidade se manifestar e a gente passar por esse buraco da agulha, né? Sim. Mas também sabemos, se a gente não passar, a roda realidade continua. Do lado de cá vai ser o que vai estar certo. Isso. A roda continua, né? E seguimos. Sim. Obrigada. É isso, obrigada a todo mundo e gratidão. Que receba a nossa intenção, aqueles que sintonizarem aqui. Gratidão.